O Brasil tem 2.600.000 menores em situação de trabalho infantil, segundo o levantamento feito pela Fundação Abrinq. Entre 2014 e 2015, houve um aumento de 11% no total de meninos e meninas brasileiras de 5 a 9 anos que trabalham. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a Procuradora do Trabalho e Vice-Presidente da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Ana Cláudia Bandeira Monteiro. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, após uma queda acentuada que a gente teve nos anos anteriores, né, a Fundação Abrinq divulgou esses dados com esse aumento de 11%. A que se acredita essa elevação? Bom, o trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil há alguns anos, no sentido da erradicação do trabalho infantil, ele vem dando alguns resultados e realmente nos últimos anos houve alguma queda. Esse ano, agora, né, com esses últimos dados, nós verificamos que houve um aumento do índice de crianças trabalhando nessa faixa de 5 a 9 anos. E isso realmente é uma situação que chama muita atenção. Mas o que é que se pode acreditar? Vários fatores. Mas me parece que o principal a ser destacado nessa questão é que esses dados aí especificamente foram verificados especialmente na área rural, né, em que se verifica muito a questão da agricultura familiar, do trabalho que é realizado por toda a família, em que os pais levam os filhos desde a mais tenra idade para trabalhar junto ao grupo familiar. É alguma coisa até de tradição antiga, que isso existia? Falta um pouco de conhecimento para essa população do campo de que não se pode levar o filho para trabalhar? Com certeza, né? Um dos grandes aspectos do trabalho infantil e da grande dificuldade de combatê-lo é justamente a questão da mentalidade, da cultura. Na cultura brasileira, e aí eu não digo que isso só aconteça na área rural, isso acontece de uma maneira geral porque colocou-se muito cedo na cabeça, né, de todo mundo, aqui no Brasil isso é muito comum, de que o trabalho dignifica, realmente dignifica, mas ele tem que ter o momento certo, né? Então não e a outra questão também que se coloca muito, que é um mito, e que nós trabalhamos muito para combater esse mito, é aquele de que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que a criança estar exposta na rua. E nesse sentido é que a gente trabalha para desfazer esses mitos e para colocar para a população, para as famílias em geral, que as crianças devem ser protegidas e devem ser encaminhadas para a educação, para o lazer, para todos os direitos que elas têm assegurados na Constituição, no artigo 227, que trata a criança como prioridade do Estado brasileiro, né, como a pessoa em desenvolvimento que deve ter todos os seus direitos assegurados. Doutora, eu acho que eu quando li, né, a informação da Abrinq, e acho que todo mundo quando escuta crianças de 4 a 9 anos, se assusta, né, no primeiro momento. É comum nas fiscalizações do Ministério do Trabalho se encontrar crianças dessa idade, tão jovens, trabalhando? Na atuação do Ministério Público do Trabalho, nós fazemos também inspeções, muitas vezes até junto com o Ministério do Trabalho, né, que é responsável pela fiscalização. E são encontradas crianças das mais diversas idades, né? Muito nessas situações de agricultura familiar, mas também no trabalho urbano, que é o mais comum, seja nas confecções, seja na rua, né, no trabalho urbano informal de maneira geral. E nessas situações, o Ministério Público do Trabalho, junto às outras instituições, Ministério do Trabalho e o Conselho de Tutelares, nós verificamos essa situação e promovemos o afastamento dessa criança daquela situação de trabalho precoce, que é tão prejudicial a ela sob o aspecto físico, psíquico, moral, enfim, sobre todos os aspectos. E promovemos esse afastamento para que ela seja feito um trabalho também de assistência social, de ver se aquela família realmente, se ela precisa ser incluída em algum programa social, né? Porque o trabalho infantil também, é preciso dizer isso, decorre muito da situação de pobreza das pessoas, né? Da mentalidade, mas também de situação de pobreza. Porque uma família que tem condições de dar uma educação mínima para o seu filho, de protegê-lo, de tratá-lo ali, né, numa situação de promover o crescimento dele saudável, ela certamente não optará por mandar seu filho trabalhar. Tá ótimo, doutora. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.
O Jornal da Justiça está de volta com a Procuradora do Trabalho, vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho, Ana Cláudia Bandeira Monteiro, que hoje conversa conosco de uma situação muito comum no Brasil ainda e que não deveria, que assusta todo mundo, que é o trabalho infantil, né? Doutora, quando o Ministério do Trabalho faz a fiscalização e encontra uma situação como essa, chega até os procuradores do trabalho, né? Qual o papel do procurador de trabalho a partir daí? O procurador do trabalho tem que promover, acima de tudo, a retirada dessa criança dessa situação de trabalho precoce e fazer com que ela, se ela não estiver inserida no sistema educacional, que ela o seja, que ela tenha, que a família dela e ela tenham acesso à assistência social, aos programas sociais, que elas realmente encontrem condições para que cesse essa situação em que a criança se viu muitas vezes obrigada pela própria família a partir para uma situação de trabalho. Os pais podem ser punidos numa situação de trabalho da criança? Olha, os pais detêm o pátrio-poder, mas o pátrio-poder não é absoluto. Então, os pais têm que velar pela segurança dessa criança, por todas as condições para que ela se desenvolva plenamente. Os pais... numa medida extrema, eles poderiam até perder o pátrio-poder. Mas o que se faz normalmente? O que interessa mais do ponto de vista social? É que esses pais se conscientizem. Sim. Se conscientizem da necessidade de que essa criança seja direcionada para a educação e seja protegida das situações de trabalho, de todos os riscos e de todas as violências decorrentes da situação de trabalho. É uma forma legal de inserir o menor no mercado de trabalho, né? A partir de uma certa idade, que é o programa Menor Aprendiz. E é o jeito certo de se inserir o menor nesse mercado de trabalho, é isso? Sim, certamente. Diz a Constituição, lá no artigo 7º, que o trabalho é proibido a toda pessoa menor de 16 anos, salvo a partir de 14 na condição de aprendiz. Essa aprendizagem é um contrato previsto na CLT, direcionado para pessoas acima de 14 anos. Ele tem regras próprias e ele, na verdade, decorre do próprio direito à profissionalização que todo adolescente jovem tem, também previsto no artigo 227 da Constituição, que diz que a proteção do Estado, da sociedade, da família é integral à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, a aprendizagem é um instrumento valiosíssimo, muito importante, para que se insira o jovem, o adolescente no mercado de trabalho, de uma forma regular, de uma forma boa, porque propicia alguma formação e assim, não necessita que necessariamente esse jovem esteja no ensino regular. Então, quer dizer, tem essa condicionalidade. Né? Sim, tem essa condicionalidade que ele esteja inserido no ensino regular. E, por outro lado, ele também tem uma formação que é promovida pela empresa, onde ele vai também ter uma parte prática. Então, assim, na prática funciona assim, o jovem aprendiz, ele tem alguns dias da semana, ou um dia da semana, de aula teórica, e nos outros dias ele tem a prática na empresa, direcionada a passar para ele as noções básicas de como se comportar no ambiente de trabalho, noções do direito do trabalho. Então, assim, é muito interessante porque realmente visa formar o cidadão trabalhador. Uma forma digna, né, sim, doutora? Sim, obrigada pela participação. Eu conversei com Ana Cláudia Bandeira Monteiro, que é procuradora do Trabalho e também é vice-presidente da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Conversou com a gente a respeito do trabalho na infância, desse problema que deve ser erradicado no país e também de uma forma certa de inserir o menor no mercado de trabalho. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima.